Eu sou o Felipe Bauer e hoje vou falar sobre o risco de suicídio. Anualmente, ocorrem cerca de 800 mil mortes no mundo pelo suicídio e estima-se que esse número seja subestimado por falhas no relato. A taxa de suicídio mundialmente encontra-se ao redor de 11 a cada 100 mil habitantes e os homens cometem suicídio mais do que as mulheres, na taxa de 3 para 1. O suicídio é mais comum entre os idosos. Entretanto, as taxas entre os jovens são crescentes e o suicídio é a segunda principal causa de morte violenta entre as pessoas de 15 a 29 anos. No Brasil, a taxa de suicídio é um pouco menor do que os níveis mundiais e encontra-se entre 5 e 9,9 a cada 100 mil habitantes. Entretanto, as diferenças regionais são importantes e existem alguns estados brasileiros que têm taxas de suicídio ao redor de 15 a cada 100 mil habitantes. O método de escolha para o suicídio varia bastante de acordo com a cultura da população, e as armas de fogo e os pesticidas estão entre os principais métodos de suicídio efetivo. E o uso de medicações é muito comum em tentativa de suicídios mal-sucedidas, que também são chamadas de parasuicídios. Existe uma relação entre suicídio e transtorno mental. Entretanto, avaliar o contexto é fundamental, já que muitas vezes o suicídio é um ato impulsivo, e o acesso a meios para conseguir o suicídio pode ser fundamental para o desfecho. O paciente suicida frequentemente apresenta pensamentos de desesperança, desamparo e desespero. Em alguns estudos com pacientes que tentaram suicídio e não foram bem-sucedidos, 25% deles responderam que queriam sim morrer com ato suicida. Já nos outros 3/4 dos pacientes, a tentativa de suicídio tem o real objetivo de alterar uma situação de sofrimento, ou pode se constituir em um grito de socorro, provocando um movimento de apoio e de reestruturação na vida do indivíduo. Quando existem transtornos mentais identificáveis em um indivíduo que comete ou tenta suicídio, os transtornos mais comuns são transtornos do humor, transtornos por uso de substâncias, especialmente o álcool, esquizofrenia ou transtornos psicóticos, transtornos de personalidade, transtornos mentais de origem em condições médicas gerais, transtornos de ansiedade, como transtorno de estresse pós-traumático ou pânico, e transtorno de ajustamento. Quando se avalia um paciente com possível ideação suicida, deve-se identificar a presença de fatores de risco, de fatores desencadeantes para um possível ato suicida e de fatores de proteção. Será possível estimar o risco individual de cada paciente e, baseando-se nesse risco, propor uma conduta mais adequada para aquele caso. Os fatores de risco para suicídio são tentativas prévias, que são o fator de risco isolado principal, presença de transtorno mental, desesperança, sexo masculino, embora as mulheres façam mais tentativas de suicídio, idade, os idosos têm mais risco de suicídio efetivo, embora adultos jovens geralmente tentem mais, história familiar de suicídio ou de transtornos mentais, presença de doenças físicas ou de dor crônica, estado civil solteiro, divorciado ou viúvo, isolamento social, desemprego e história de abuso físico e emocional. Já os fatores desencadeantes são separação conjugal, sentimento de rejeição social, internação psiquiátrica recente, perturbações familiares graves, modificação da situação financeira pessoal, discriminação e divulgação inapropriada da mídia. A mídia deve evitar a descrição detalhada de atos suicidas. E além dos fatores de risco e fatores desencadeantes, existem os fatores de proteção que indicam que o paciente tem menos risco de cometer um ato suicida. Esses fatores de proteção são acesso a serviços de saúde, e a equipe de saúde deve estar disponível para atender o paciente, gravidez, senso de responsabilidade com a família, ter um bom suporte social, espiritualidade, satisfação elevada com a vida, a presença de uma criança na família, a presença de testes de realidade e juízo crítico preservados e uma capacidade de adaptação a situações adversas. Em relação à abordagem do risco do suicídio, não há como prever de uma forma consistente quem vai ou quem não vai cometer o ato. E é preciso avaliar individualmente os fatores que estão presentes naquele indivíduo. Uma entrevista detalhada
ainda é a principal forma de se avaliar o risco de suicídio individual. Desde o início, se deve tentar estabelecer um bom vínculo com o paciente, adotando-se uma postura empática, não julgadora e que o promova a confiança por parte do paciente. Todo paciente com hipótese diagnóstica de depressão deve ser questionado ativamente sobre a presença de ideação suicida. Esse questionário deve evoluir de uma forma gradual. Deve-se perguntar se o paciente sente desesperança ou tem pensamentos de morte, se ele pensa em se matar, se tem algum plano específico, se tem meios de cometer o suicídio e se tem a intenção de levar adiante o plano. Na entrevista, devemos caracterizar o ato, ou seja, qual o método que o paciente pensa em utilizar, quais as circunstâncias em que ele levaria ao cabo o ato e se ele tem a intenção. Além disso, se deve avaliar a presença de fatores de risco, de fatores estressores ou fatores predisponentes, de antecedentes pessoais e familiares de suicídio. Também se deve avaliar a presença de uma rede de apoio social de familiares e de não familiares. Se deve verificar se o paciente tem acesso aos meios e se o método pensado pelo paciente é realmente letal. Se deve investigar se o método proposto para o suicídio é de fácil acesso ou não, e se for de fácil acesso, o risco é maior. E quanto maior a persistência e a letalidade do pensamento suicida, maior o risco do paciente. Quanto à conduta, de acordo com a intensidade da ideação suicida, se pode encaminhar o paciente a um serviço de emergência, estabelecer um contrato de não suicídio ou manejar o risco de suicídio ambulatorialmente. Os pacientes de risco moderado a grave devem ser encaminhados à emergência. Pacientes com risco grave são aqueles que têm intenção de levar adiante o plano e que têm acesso aos meios para cometer o suicídio. E pacientes de risco moderado são aqueles que têm uma ideação suicida com planos, mas não têm intenção de levar adiante ou não têm acesso aos meios para isso. Para esses pacientes, o objetivo principal é estabelecer uma rede de proteção e manejar os fatores de risco, quando o risco iminente está presente. O encaminhamento à emergência psiquiátrica visa uma avaliação para a internação hospitalar. Na emergência, a informação objetiva de familiares e acompanhantes é fundamental. Se deve sempre oferecer ajuda, avaliar o suporte nos serviços de saúde e estabelecer uma rede de apoio para o paciente, mesmo para aqueles pacientes que são encaminhados para a emergência e que são internados posteriormente. Para os pacientes que apresentam um risco leve ou moderado, principalmente para aqueles pacientes que têm uma ideação suicida, mas que não têm um plano muito claro de suicídio e que não têm uma intenção de levar ao cabo o plano, pode-se fazer um contrato de não suicídio, principalmente quando não há serviços de emergência ou de internação acessíveis. O contrato de não suicídio ele é baseado em um bom vínculo com o paciente e na avaliação clínica de probabilidade de adesão ao acordo. O estabelecimento do contrato demanda a participação de um familiar ou um acompanhante que faça a vigilância constante do paciente e mantenha o paciente afastado de meios. Além disso, é necessário manter uma avaliação em consultas frequentes com o paciente, até que o risco de suicídio esteja esbatido. Para os pacientes que não apresentem plano suicídio, que tenham apenas pensamentos de morte, mas que não tenham uma ideação suicida clara, pode-se adotar um manejo ambulatorial com visitas frequentes em consultas médicas. O manejo ambulatorial pode ser uma escolha principalmente para os pacientes que não têm história prévia de comportamento suicida. Para a prevenção do suicídio, se faz necessário um conjunto de medidas de parceria de entidades públicas com entidades privadas. Não existe um fator que isoladamente seja mais efetivo para prevenir o suicídio. A identificação e o manejo de problemas de saúde mental estão entre as estratégias mais efetivas para a prevenção do suicídio. Deve-se sempre evitar o estigma e pensamentos negativos frente a um paciente que tenha transtorno mental e que relate ideação suicida. Outras medidas preventivas de suicídio são a restrição do acesso à população a meios para cometer suicídio, por exemplo, a restrição do acesso a armas, redução no uso prejudicial de álcool e de outras substâncias psicoativas e encorajar a mídia a seguir práticas responsáveis na divulgação de atos suicidas. Existem alguns mitos acerca do suicídio.
E cabe aos profissionais de saúde fazer com que esses mitos, com que essas falácias não sejam levadas adiante. Um dos mitos é que a maioria dos suicídios ocorre sem aviso prévio. Isso é falso. A maioria dos suicídios é precedida por sinais de alarme, sejam verbais ou comportamentais. E é importante procurar ativamente esses sinais de alarme quando entrevistamos um paciente para identificar um possível risco de suicídio. Outro mito é que alguém que é suicida está determinado a morrer e não tem nada que possamos fazer. Essa é outra afirmação falsa. Geralmente, os pacientes que têm ideação suicida são ambivalentes em relação ao suicídio. É comum que depois de atos impulsivos, o paciente se sinta arrependido. Um apoio emocional nesses momentos pode ser fundamental para que o paciente volte a mostrar a vontade de viver. Outro mito é que só pessoas com transtorno mental se suicidam. Isso é outra falácia. Na verdade, muitos pacientes que têm transtorno mental nunca irão apresentar risco de suicídio na vida. Além disso, nem sempre é um transtorno mental identificável em indivíduos que se suicidaram. Um outro mito, e que talvez seja o mais importante de ser esclarecido, é que não se deve perguntar ao paciente ou conversar sobre ideação suicida. Isso é falso. As pessoas que têm ideação suicida muitas vezes têm vergonha de falar sobre isso em razão do estigma envolvido no suicídio, ou então não sabem a quem recorrer para falar sobre isso. Então, conversar e perguntar ativamente e abertamente sobre o suicídio dá ao paciente a chance de pensar e de reconsiderar e mudar de ideia. Dessa forma, perguntar sobre ideação e plano suicida é uma forma de prevenir o suicídio. Resumindo, então, sempre que identificamos um paciente com possível risco de suicídio, devemos ativamente identificar e quantificar o risco. A partir da identificação do risco, devemos proteger o paciente e restringir o paciente de acesso a meios para o suicídio, como, por exemplo, armas, medicações e venenos ou pesticidas. Devemos buscar ativamente também remover e tratar os fatores de risco. E, por fim, os serviços de saúde devem incorporar a prevenção do suicídio como um componente central e rotineiro, pois o suicídio é prevenível. Então tá, pessoal, esse foi o vídeo sobre risco de suicídio. Para mais informações, consulte os canais de atendimento do Telesaúde RS.